bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade FM 106,3. Hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2023. Eu sou Renata Saia, jornalista, e este é o Comunica CISP, o programa da Associação Comercial Industrial de São Pedro, aqui na Rádio Comunidade FM, onde nós estamos quinzenalmente trazendo as principais ações da CISP, cursos, promoções e os temas do dia a dia do comércio de São Pedro e região. Para começar, eu desejo um bom dia ao Ernesto Braganholo, presente conosco para o nosso bate-papo de hoje. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Comunidade FM 106,3 de São Pedro, nossos ouvintes de Charqueada, Santa Maria da Serra e Águas de São Pedro. E também aqui na Rádio Comunidade, o nosso entrevistado de hoje. Conta para os ouvintes, Ernesto, quem está aqui hoje? É o nosso amigo Paulo Sérgio Baltieri, né? Mais conhecido como Paulinho, né? E ele, nada mais, nada menos, proprietário do Empório do Sérgio. E a família está há mais de 100 anos no mercado do ramo ramo alimentício, né, Paulo? Obrigado pela presença aqui, tá? Oi, Ernesto, eu que agradeço. Bom dia, Renata. Bom dia, Ernesto. Bom dia. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia, ouvintes. Agradeço muito o convite. Uma alegria enorme. Realmente muita satisfação em receber esse convite e falar com todos. É uma satisfação e uma responsabilidade muito grande, viu? Esses 100 anos aqui que fala de completar aí em 2022, que foi o ano passado. A gente faz 100 anos no mesmo endereço, no mesmo segmento de arroz, feijão, óleo, trigo, né? Então falei certo, né? Mais de 100 anos, mais né, 100 Paulo? anos. O ano passado a gente completou essa marca aí, começou o meu bisavô, o Giuseppe Delício, né? E a gente tem, assim, um prazer enorme trabalhar e houve com isso aí uma evolução muito grande, porque tudo isso começou, eu sou a fusão de duas famílias, Baltieri e Delício, né? Onde a gente está ali hoje é tudo do Delício. Mas a parte comercial também aí do supermercado veio do lado do Baltieri, né? Então tudo começou com os Delício. Meus pais depois se casaram, se fundou um mercado que a gente vai falar aí durante a reportagem aqui. Então começou com os seus avós. Isso, meus avós maternos, né? Com o Giuseppe Delício, mais ou menos ali em 1922, né? Então, assim, foi uma vida. Depois isso passou pro meu avô Carlos Delício, né? Tocou a máquina de arroz, fazia fubá, né? E isso foi passando. E em 68 se fundou o primeiro mercado em São Pedro, o Supermercado Santa Cruz. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar disso. A gente não era nascido ainda, mas os nossos... Eu lembro muito disso aí, nossa. Essa foi a inauguração lá. 22 de setembro de 1968. Então, assim, foi um marco na cidade, o primeiro supermercado da cidade, né? No mesmo local. O supermercado é um quarteirão pra cima. Ali, né? Ali onde era o mar japonês, onde é a farmácia dos meus primos hoje, a Farmax, né? Ali era o supermercado Santa Cruz, foi inaugurado ali. Mas onde é o Empório hoje, desde 1922, era beneficiador de arroz, né? Dos meus avós aí, no caso, dos meus bisavôs, do meu avô, Carlos Delício, que foi com o tempo passando de geração em geração por causa da idade. Eu lembro que tinha ali o fubá para o almoço. Já tratou de muita gente aqui em São Pedro, né? E na região, né? Graças a Deus. A máquina de beneficiar arroz, eu lembro ali que tinha no local. A máquina de arroz fazia fubá, né? Isso foi muitos anos e depois, com o tempo, com a separação de sociedade que teve do supermercado, meus pais vieram daí ajudar meus avós. Meu avô já estava com um probleminha de saúde e tudo, e daí se deu continuidade ao alimentício no mesmo local, daí já virando mais o armazém mesmo, né? Foram seus pais que já fizeram essa transição. Sim. Isso mais ou menos ali em 82, 83, que teve essa transição que foi tirada a máquina de arroz por uma necessidade, né? Porque não tinha mais arroz na região para se beneficiar, não tinha mais o produto para trabalhar, né? Sim. E não era mais viável, então teve que se moldando, né? Foi uma coisa que o tempo... Já foi uma evolução. Exatamente. Aí. Uma necessidade que tem que fazer. Então veio o outro lado do comércio e a gente foi se moldando ali. Isso eu era criança, né? Eu era na época com 8, 10 anos de idade. E a pergunta que não quer calar é: qual é o segredo do sucesso para se manter um comércio há tanto tempo? Então, Renata, isso é uma coisa que... eu tive mais, lógico, contato, né, com
com meu pai, com a minha mãe. Graças a Deus a minha mãe tá... Inclusive eu tô aqui na rádio agora e minha mãe tá lá, né? Então você vê, 79 anos, Dona Maria Alice, ela faz questão, né? Não é por obrigação que ela tá lá, é prazeroso. Você vê nela que ela tem prazer em atender, ela tem prazer em falar uma receita, né? Então é uma vida, né? Sim. Então eu acho que o segredo do sucesso é respeito pelo público, como a gente é respeitado, como a gente E o amor respeita. pelo que se faz. Sim, também, o amor, né? acho que é essencial, né? Precisa de dinheiro? Claro. Imagina, quem tá falando que eu vivo de caridade. Não é isso. Temos que fazer caridade, claro. Mas o respeito, o amor pelo que você faz é uma consequência. O ganho, o sucesso. O sucesso, né? É consequência. Exatamente. Né? Acho que a chave aí, né, fala do qual o segredo, é trabalhar com vontade, com amor. Vai ter os altos e baixos, saber dosar isso, né? Então, nunca a gente pensou numa aposentadoria. Aposentadoria, vamos viver cada dia, né? Então não tem uma aposentadoria, vou trabalhar, vou me matar, trabalhar, para depois vou parar. Não, a gente nunca pensou assim. Então talvez esse seja o segredo do sucesso. Nunca pensou em parar. A constância, o amor, a dedicação, né? Então acho que é como Deus quiser, esse é bem o termo mesmo. Esse é o nosso, talvez o nosso segredo aí esteja aí. Então, graças a Deus. Legal. Né? E como você começou dizendo, né, que naturalmente ao longo do tempo o Empório do Sérgio certamente, né, ele passou por transformações, seja no espaço físico, seja na forma de administrar, na forma de trabalhar. Na sua visão como empresário, quais foram as principais para se manter no mercado? Olha, as principais transformações? Olha, Renata, tudo veio ao seu tempo, né? Então, eu vou dar o último exemplo aqui rapidinho do que aconteceu que a gente acabou de viver da pandemia, né? Sim, a gente viveu recente, né? Recente, que todo mundo tá bem, né? Tá fresco. Tá fresco isso ainda, exato. Então a gente teve que se inovar, sempre, né? Então você tinha que atender presencialmente, né? O nosso ramo alimentício, ele não ficou um final de semana com portas fechadas somente, por restrição, mas mesmo assim a gente atendeu. E a gente teve que, assim, abrir um espaço com WhatsApp, atendeu mais por telefone, tentou fazer o que pudesse. Então, o que a gente fez? A gente se moldou à necessidade, dentro do nosso limite também. Soube também estipular limites, né? Porque tudo tem que ter limite, a educação ela tem que ter limite, né? Sim. Então, assim, a gente sempre trabalhou com a seriedade. Então, acho que um dos segredos desse tempo, como se moldar, a necessidade faz o momento, porque você tem que se adaptar, ao mesmo tempo você tem que atender bem, né? Então, esse foi o maior desafio e é o maior desafio até hoje. Eu dou esse exemplo da pandemia, porque assim, a gente foi atender pessoa no carro, foi entregar o que não entregava, então mudou muita coisa, né? Então a pessoa chegava, era obrigatório o uso de máscara. Não vamos ficar discutindo, toque uma máscara. Então você leva a máscara. Mas você entra, compra. Então, eu cheguei em lugares comprar que não podia entrar porque não tem máscara. Então, fiquei fora. Então, você podia entrar com máscara, você dá a máscara. Forneça a máscara. Né? Mas ajude o seu cliente a comprar de você. Né? Exato. Então, eram pequenas atitudes, né? Não, é obrigatório o álcool gel. Favorece. Não, o álcool gel é obrigatório por higiene, lava a mão. Então, põe o álcool gel também. Então, a gente tem que aprender a seguir regras, a obedecer regras, né? Sim, a gente vive em sociedade. Então, essa é o maior, acho que, assim, linha que a gente toca lá, né? E acho que ter flexibilidade também para se adaptar, né, Paulo? Sim, exatamente. É fundamental nesse processo. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Então vamos estar preparados e tentar fazer aquele menos impacto, né? Vamos tentar resolver o problema ou ajudar a resolver, né? Ajudar. Isso. Perfeito. Esse é o maior desafio nosso aí. Inclusive a próxima pergunta é essa: qual o maior desafio que o Empório do Sérgio enfrentou ou enfrenta em todos esses anos de comércio? O maior desafio que eu digo hoje, que eu tento, zelo, né, muito, é respeitar o meu cliente. Acho que esse é o maior item. O meu cliente, ele tem que sair de lá satisfeito, né? Temos aí um ditado antigo que você nunca agrada a todo mundo, né? Mas eu, na verdade, eu não estou preocupado com a opinião que tenho de mim, mas sim da minha equipe, quem tá comigo. Então é importante, sim, você tem que zelar por uma boa vizinhança, você tem que zelar por um respeito, que o cliente tem que sair satisfeito e voltar satisfeito. Ele tem que comprar de você por obrigação, ele tem que comprar de você, ele tem que contar com você por seriedade. Então esse é o maior desafio hoje, né? Sim, então, assim, um desafio enorme é com quem trabalha com você. Eu tenho, nos últimos 25 anos, pessoas que trabalharam comigo que eu só tenho a elogiar. Então, eu não tenho problema. O pessoal vive e fala assim, não tem funcionário, a mão de obra tá difícil. Não, gente, tem que só dar espaço para quem quer trabalhar, só isso.
né? Tem curso na CISP, tem um monte de curso na CISP. Sim. Então, o patrão, eles falam assim, mas tem que pagar hora extra para ir lá. Isso não é hora extra, isso é investimento. Sim. Então, acho que então, reclamar é fácil, mas formar uma equipe é difícil. E aí a pessoa tem que querer e você também tem que saber ensinar, né? O maior prazer que acho que a gente pode sentir hoje lá, devido a toda essa história que estamos falando aqui de 100 anos, é de pessoas que chegam lá que todos já se aposentaram, que trabalharam com meu avô, com meu pai, né? Comigo ainda ninguém se aposentou, que trabalhou comigo. Mas o que vai lá de policial, de engenheiros, pessoas muito bem qualificadas que falam assim, nossa, o seu pai pegou, firme no meu pé quando eu tava lá, no armazenzinho lá no Mercadão, aqui no mesmo empório, quer dizer, as pessoas que trabalham com meu pai hoje são aposentadas de Caterpillar, de empresas muito fortes, inclusive, que aprenderam, conquistaram. E a gente tem que saber a hora de deixar também a pessoa aí. Não pode ser egoísta, vou perder um bom atendente. Não, eu ganhei um bom atendente, eu ganhei um bom homem na sociedade, né? Uma boa mulher. O empório no momento hoje tem só homens trabalhando, mas já tive mulheres trabalhando lá. Inclusive faz falta mulher trabalhando, né? Tem que a mulher trabalhar sim, né? O atendimento principalmente. Então, uma mão de obra diferenciada, exato, né? Mãe é mãe. Eu sempre falo, mãe é mãe, não tem o que falar. Então a gente tem que... a pergunta que você me disse aí sobre o desafio, né, de manter isso, principalmente hoje é você saber dar valor para quem te dá valor, né? Não julgar ninguém, e sim fazer o bem. Não julgue. Te atingiu? Dá outra face para bater. Lê um pouquinho lá a Bíblia, vai ver, vai entender o que eu tô falando, né? Sim. Tomou um lado, dá o outro lado para bater. Não é para você ser espancado, é para você saber que a pessoa viu que fez o errado. Então você não tem que educar ninguém, você não tem que afrontar ninguém. Muito pelo contrário, você tem que dar espaço e livre-arbítrio. E assim você vai conquistar o respeito e formar essa equipe, e conseguir ficar... Então, você abrir mais um dia o empório é um prazer. Cada dia que eu vou ali, que eu vou abrir a primeira fechadura, é um prazer estar abrindo ali, eu agradeço, né? E o dia que eu encerro, graças a Deus, mais um dia se encerrou com sucesso. Aquele dia foi mais difícil, amanhã vai ser melhor, né? Então é aí que vem o lado da gente criar força para mais ter essa longevidade, ter essa vida longa aí de comercial e até pessoal, né? A partir do momento que você encara a coisa como obrigação, uma coisa assim... pesada, exato, não tem sucesso, né? É verdade. Mau humor, não... Tá de mau humor, eu sempre brinco lá pros meninos que trabalham comigo, não tem esse problema, mas falo com eles, tem um problema, não transfere. Sim. Vamos lá, vamos conversar. Não tá legal pra trabalhar hoje, não trabalha, não tem problema, o mundo não vai acabar por causa disso. Mas se você fizer errado, vai. Então, temos que ter esse livre-arbítrio aí. Verdade. Tá certinho. E existe algo que tenha feito na empresa que, se pudesse voltar atrás, não faria novamente? Não, Renata. Não, acho que tudo que nós fizemos até hoje, que não foi bem sucedido, vamos dizer assim, propriamente dito, foi aprendizado, né? E graças a Deus, nenhuma grave falta grave que comprometesse de ter que voltar atrás ou coisa assim. Sim. Deu sempre para se contornar, novos desafios principalmente, né? A gente começou a ter dificuldade aí com bastante normas novas, né? Então adquiriu empilhadeira, né? Então assim vai, quer dizer, é regra, você não tem que ficar questionando, você tem que se adequar. Então essa é a necessidade. Passou a ter outras exigências de mercadorias que precisavam. Constrói-se uma câmera fria. No momento difícil da pandemia até então, vou retornar desse fato, que para mim foi o maior desafio durante a para todos do comércio, né? Foi um grande desafio a pandemia. Está sendo, né? Ainda. Nós estamos vivendo um pós-pandemia aí que... Uma retomada né? difícil, né? Acredito que o Ernesto no ramo de construção ainda sente, todo mundo sente. O alimentício sentiu. Eu diria que o alimentício foi o que menos sentiu. E todo mundo continuou comendo. Todo mundo continuou consumindo. Mas a pessoa parou de construir. Consome, mas diminui também, né? Diminui, exatamente. Mas na construção, muitos pararam. Tava fazendo uma reforma, parou, né? No vestuário, não comprou aquela roupinha, não comprou outro tênis. Então, é um impacto muito forte. Muito forte, então, na economia. Exato. Então, o meu ramo foi muito, muito favorecido, vamos dizer assim, pela necessidade. Ao mesmo tempo, a gente se expôs, né? Conforme fosse a gravidade maior aí da doença,
gente estava exposto, a gente trabalhou mais de 20 anos sem se prevenir, aliás, prevenido, não imunizado, né? Isso, sem a vacina, exato, no caso, a gente se preveniu, usou máscara, a gente não questionou em nenhum momento nenhuma exigência que foi feita, né? A gente tentou obedecer. Então esse foi o maior, assim, está sendo, né? Um aprendizado diário, contínuo, né? Verdade, Paulo. Muito bem colocadas as suas palavras. E você iniciou o trabalho na empresa dos seus pais desde muito cedo, né? Sim. Hoje você também é pai, e como que você vê essa colaboração dos filhos, essa visão mais jovem e familiar na condução dos negócios? Sabe, Renata, isso é muito importante, porque tanto que até hoje eu recebo ordem da minha mãe. Eu tenho até prazer em falar isso. Ela tem, como eu falei, 79 anos, e se ela falar, Paulo Sérgio, não quero isso, tá falado e acabou. A hierarquia é hiper respeitada no nosso, né? E outra coisa muito importante. Porque eles começaram, né? Sim. E as coisas mudaram, mas a essência é deles, né? E então, até que meu pai trabalhou até o último dia lá, o que ele falou estava falado, não tinha que questionar. Sim. Existe a personalidade de cada um, existe o seu espaço, mas a essência, a regra, a ordem é do mais velho, né? Por mais que, mas ele está errado, não se questiona. Prove para ele que dá para mudar. Pode ser de outra forma. Dá para melhorar, né? Então, assim, o que eles viveram tem que ser muito respeitado. E é isso que eu sinto a dificuldade hoje do que me torna, está ao meu entorno, porque não é respeitado, né? Então, tem que respeitar sim. Então, por mais que se o velho errar, ele tem o direito de errar. No bom sentido de dizer, ele viveu, ele está vendo as mudanças que estão acontecendo no mundo e ele está ali firme. Que nós, mais novos, desanimamos. Sim. Né? Então, essa essência foi o que eu disse no comecinho aqui da entrevista. Nós não vamos ter aposentadoria. Não quero ter aposentadoria, eu vou trabalhar. Né? Então, até que Deus quiser, com qualidade, com prazer. Nada por obrigação, né? Sim. Então, acho que isso... O meu menino hoje, o Fernando, ele vai na escola, tem as obrigações, tem as lições, mas ele tem o horário de trabalhar. Seja ali no empório, seja lá no sítio, seja as obrigações em casa. Tem regra, tem que seguir regra. Porque amanhã ele vai para uma empresa que vai ter regra. Então ele vai ter que aprender a seguir regras e ter a sua opinião, claro. Lógico. Ele dar a sua posição na hora certa. Saber a hora de falar firme e na hora de ficar quieto. Né? Acho que esse é o maior segredo aí da gente. Eu acho que esse é um dos segredos para a longevidade de uma empresa familiar. Aqui nós temos muitas empresas familiares em São Pedro, né, Paulo? Sim. E acho que até você já falou essa próxima pergunta que eu ia fazer, que qual conselho você daria para os filhos que estão iniciando o trabalho na empresa dos pais? Seria esse respeito à autoridade dos pais? Sim, com certeza. Eu até dou um exemplo pessoal meu, né? Até que meu pai tocou ali em 2007, né? Em maio de 2007 ele faleceu. Lógico, continuamos, graças a Deus, uma mudança trágica, assim, rápida, porque ele ficou doente, não teve nem tratamento, ele faleceu. E tinha o jeito dele, da minha mãe, né? Ao mesmo tempo, eu tinha um comércio andando com, graças a Deus, uma excelente... Eu diria que a maior herança do mundo é essa clientela, esse respeito, né? Sim. Que sempre teve. E, assim, meu pai era meu pai e deixou um legado muito forte. Esse é o peso da responsabilidade que eu diria que eu carrego hoje, né? Só que eu tenho minha personalidade. Então eu não podia seguir o que meu pai fazia totalmente, mas eu não posso mudar a essência do que me ensinou, que é o sucesso, que é ser honesto, ter credibilidade, conquistar a confiança das pessoas. Os valores. Né? Então eu não tô ali para criar moda, fazer moda. Eu tô ali para fazer o melhor. Só que assim, algumas coisas teve que mudar. Mudou. Inclusive, como inovar, como colocar em prática novas ideias dentro de uma empresa familiar sem gerar conflitos, né? Você vê. Mesmo quando meu pai estava lá, já estava tendo uma necessidade grande da informatização do nosso ramo. Tinha que informatizar. E com meu pai foi isso um pouco desafio. Ele não aceitou muito bem, né? Sim. Ele vem de uma geração do comércio que o computador não era uma ferramenta muito comum, né? Não, nada comum. Celular, né? Então, assim, isso foi uma coisa difícil. Ao mesmo tempo, chegamos a conversar, assim, uma nota fiscal no talão, estava com os dias contados, não ia mais aceitar, né? Hoje uma assinatura digital, enfim... Hoje a venda pela internet, né?
Eu não tenho essa venda por internet lá ainda. Não me estruturei para isso ainda, na verdade. E eu ainda estou batendo na tecla do pessoal, do atendimento personalizado. Mas pelo WhatsApp vocês fazem? Sim, fazemos. então Telefone, pode WhatsApp, dizer que né? você vende pela internet Vende, também. não temos o e-commerce sim. como hoje. Não está tão estruturado, mas está caminhando. Sim, mas foi mudando. Mas essa parte da informatização, que hoje é 100% informatizado, estoque, controle de compras, e a própria parte de tributação, né? Que a gente fornece grandes empresas aí. Nós temos o PAT, Programa de Atendimento ao Trabalhador, montamos cesta básica para todas as cidades da região, né? Então isso foi uma exigência, foi uma necessidade. E isso foi uma coisa que foi muito difícil acontecer lá, porque o que eu falei, tinha o antigo, o que estava sendo obrigatório, não é nem para melhorar só, era obrigatório, e a gente teve uma dificuldade em se adequar. E justo nesse momento, a gente começou a fazer, inclusive começou a fazer essa informatização, só que daí veio a perda do meu pai, que ninguém esperava, né? Então foi um momento assim difícil, porque daí o Empório automaticamente ele mudou um pouquinho, informatizou pessoas que vinham lá, era tudo escrito na mão, né? Era um bilhetinho, tudo passou em cupom fiscal, né? DANF, quer dizer, mudou. O Paulo Sérgio fez isso? Não foi o Paulo Sérgio que fez isso. É necessidade. Foi a necessidade e, né? Só que aquela essência, o Paulo tinha um problema assim. Vamos resolver, claro. O diálogo, ele vou dizer assim, que hoje ele tem que existir. O feedback da satisfação do cliente, ela é necessária. E isso que eu não quero acabar lá, não pode acabar lá, né? Independente de modernizar o sistema, mas os valores têm que continuar. Esse é o nosso maior. Então, essa pergunta que você fez é muito interessante, né? O que fazer para não gerar conflito, né? Isso. Nós trabalhamos lá no Empório, eu, minha mãe e o meu irmão, que ele trabalha fora, mas ele me dá. O meu irmão que praticamente vai buscar todas as mercadorias mais assim, finas nossas, bacalhau, azeitonas, enfim, toda a mercadoria especial. É comprado até por telefone, negociado, mas quem retira, quem verifica a mercadoria, ou é eu ou meu irmão, né? Então, não entra qualquer mercadoria. Então, ali, quando chega uma transportadora, é conferido a temperatura, enfim... Controle de qualidade, tudo. Mas quando vai fora, com o caminhão próprio nosso, o veículo nosso, é tudo conferido por nós. Por que isso? Para ter qualidade. Então, a pessoa vai comprar um bacalhau, que nem agora na Semana Santa, ele sabe que é o melhor bacalhau. Então, não tem o que falar. Tem o mais barato, mais caro, um corte melhor, um corte menor, mas assim... É o melhor, pode ter certeza. É como se fosse para minha mesa, né? Então, esse é o desafio. E por que como trabalhar em família não dá problema, como você perguntou? Eu acabei me dispersando aí da resposta. É respeitar um espaço do outro. Tem. Então, minha mãe a mais velha, eu tô ali todos os dias e tô gerenciando, meu irmão que vem, nos auxilia, que estão outros negócios de sítio, assim, por junto. É só um respeitar o espaço do outro, né? E dá certo, sim, claro que dá, tem que dar certo. Sempre deu, mas o respeito acima sempre, né? Sim. Então tem atrito? Claro que tem atrito. Daí tem o exame de consciência de cada um e assim, daí volta tudo no eixo de novo, né? Sim. Então essa é a parte que acho que é o mais legal e que é a minha opinião que eu dou para quem você disse há pouco. Como que trabalhar em família sem conflitos? Tem conflitos, claro. A gente é humano. Sempre o pé do vizinho ali é mais bonito. Sempre né? A alface do outro ali tá mais verde. Mas a sua também. Então faça melhor a sua. Então essa é a nossa filosofia. Não é querer inventar nada, e sim respeitar o outro. E daí tudo dá certo. Daí vai. Correto. Muitas vezes com conflitos, né? Sabendo gerenciá-los. Sim, né, com Paulo? certeza. O grande segredo é o tema esse, gerenciar conflito, né? E graças a Deus, nessa parte, acho que a gente é muito feliz. E todo mundo tem problema. Todo mundo. Então tem dia que você tá muito triste por dentro, mas quem tá ali dentro não tem nada com o problema. Então você vai sorrir, vai dar a volta por cima, e se for necessário naquele momento, você vai pegar e vai chorar também junto com ele. Qual o problema? A gente é humano. Não tem não é só alegria, não. Tem os momentos de tristeza e a gente compartilha isso aí com certeza. Só que tem que ter ética, né? Sim, não é só o dinheiro ou só levar vantagem, não. Tem que ganhar, lógico, tem que pagar os encargos, tem que ganhar, tem que crescer. Mas não é só isso a vida. A essência de um comércio familiar, acima de tudo, é essa vida própria de dia a dia ser prazeroso que você faz. For por só obrigação, não dá certo. Tem razão. E qual foi a inovação que mais gerou dúvidas sobre a implantação e que acabou se consolidando e vocês chegaram à conclusão de que realmente tinha que acontecer naquele momento? Eu acho que foi a informatização. A informatização foi esse maior desafio que a gente viveu e está vivendo. Inclusive, está tendo umas exigências novas aí que eu estou apanhando.
Literalmente, eu falo o termo, né? Não tem tanta informação, você conversa com um, com o outro. E se pra gente que tá, assim, já é difícil, imagina pros pais, né? Com certeza. Pros nossos pais, no caso do comércio. Pra gente, muitas vezes, é difícil de acompanhar a tecnologia, a inovação. Eu sempre dou esse exemplo, né, Renata? Você pega um celular e dá uma criança, parece que ela nasceu sabendo. Nasceu sabendo. Né? A gente até brinca, até eu pergunto, como que faz isso? Nossa, parece muito rápido, né? E ao mesmo tempo você fica meio preocupado com essa evolução também. Porque daí, será que esse jovem ele sabe pôr uma semente de milho na terra? Será que ele sabe quantos dias antes ele semeou um grão de aveia para ter na caixinha da Quaker lá, aveia? Será que ele sabe quando que chove a última vez, assim, em março, que se planta o alho para ter o ano que vem? Talvez então, não. Aí que é o item que eu venho, que eu bato essa tecla e que é o lado pequeno de se dizer, né? Nós não somos nada. Então temos que aprender cada dia. Tem que dar um pouco mais de valor. Então é importante a informatização. Foi o grande desafio do Empório, que era manual, artesanal, e teve que, graças a Deus, cresceu, né? Cresceu dentro de um patamar que a gente quis que crescesse até ali também e parasse, né? A gente hoje poderia ter uma área de venda maior, claro. Eu não teria aquele, vamos dizer assim, qualidade de atendimento que eu tenho ali hoje. Então, poderia vender mais. Pode abrir de domingo, Paulo. Pode abrir Por que você fecha para almoço? Eu tô cansado de ouvir isso. Por que você fecha para almoço? Sabe por que o Paulo fecha para almoço, o Empório fecha para almoço? Porque o Paulo é humano, o Jairo que trabalha lá é humano, o Peterson que trabalha lá é humano. Eles têm que sentar e comer. A mesa é um momento mais sagrado, um momento de alimento, de refeição. Por que todo mundo senta numa mesa? Está no mesmo plano. Então, você ter a oportunidade de estar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu filho, isso não volta mais, talvez. Então, meus pais e meus avós sempre fecharam para o almoço, abre-se e atende melhor eficiência. Então, por que não abre domingo? Porque domingo tem que descansar. Embora nós não descansamos os domingos totalmente, né? O domingo hoje é muito usado para reabastecimento, para higienização, né? Então, no meu caso em si, então a gente faz toda a limpeza total de câmara fria, de geladeiras, nos domingos. Então, a nossa manutenção, um abastecimento maior de grãos, de descarregamento. A rua ali é complicado de estacionar quando não conhece. É um problema da cidade isso daí, na verdade, de todos os lugares. Então, o que eu faço? Encosta a carreta de domingo lá. Descarrega de domingo. Daí a gente trabalha com mais espaço, não incomoda ninguém. Também a gente pode trabalhar com mais mobilidade. Então, Então, se você abre todos os dias, você vende mais. Mas será que vai ter a qualidade? Será que a pessoa que está trabalhando também está feliz? Então tá na hora de ver um pouquinho, mas as coisas cresceram, você parou no tempo, sim, posso ter parado, mas você volta um pouquinho para trás aqui, 120 dias antes você semeia um milho para ter ele. Então, se no fim de semana, se no domingo o mercado está fechado, né, eu bato muito essa tecla sim, e não sou muito a favor do comércio trabalhar 24 horas como trabalha, não. Se programa, monta uma refeição com a família. Quando você faz uma lasanha, quando você come uma lasanha, o prazer tem que começar a montar ela. Monta ela um dia antes com os filhos, com a mulher, com o marido. Você tem que ter comprado as coisas um dia antes pra lasanha, não na hora que você vai comer ela, ou já pronta. Então, um dia é gostoso, tá atrasado, pá. Mas, no geral, a refeição em si, eu bato muito nessa tecla. Então, vender o bacalhau pra Semana Santa, o maior fluxo, Semana Santa, fim de ano, você escolhe o melhor produto. Ali já começa o primeiro ato de carinho, de amor, é a melhor escolha, né? Então, não é simplesmente só cozinhar, só comer, só satisfazer. E a gente tem notado que as coisas evoluem a tal ponto que não se sustenta e começa a retornar, né, exatamente. A gente vê muitos comércios hoje, mesmo com esse boom de 24 horas, tudo, retornando para esse sistema de fechar os domingos. Sim. Porque não se sustenta, não consegue, começa a perder a essência do ser humano, humana do negócio, de quem tá ali por trás, né? Exatamente. De realmente não conseguir e de ter necessidade física de descanso, de parar. Claro, sabe, Renata, até eu tinha bem claro, às vezes a colocação não é bem feita como eu disse, como a pessoa pode interpretar. Eu não falei que não é para abrir mais nada de domingo, não é isso. Não, eu digo assim, eu também entendeu, não, né? Mas muitos tem que abrir. Evoluem e depois acabam retornando. Exato. Eu digo assim, o perfil de cada um e o que cada um vai buscar. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que claro que tem que abrir, tem espaço para todo mundo.
todo mundo. Para os que abrem, para os que Não estou dizendo que amanhã o Empório vem abrir domingo. Não, na minha gestão, não vai acontecer isso. Mas no sábado, se a pessoa for 4 horas da tarde lá, vai ser muito bem atendida. Ela vai ter tudo aquilo que ela precisa para no domingo ser bem alimentado, ou segunda, terça, quarta e assim por diante. Então, isso que eu deixo bem claro. E tudo que é programado não é caro. Né? A gente pode se programar. E tem as coisas que vai ter necessidade. Por isso que daí existem as conveniências e postos e assim por diante para se suprir uma necessidade. Até o supermercado que queira abrir, tanto que o supermercado ele abre, ele tem uns serviços que ele não faz no domingo. Né? Só o básico. Né? Então, assim, a gente por isso que eu disse, não é para ser mal interpretado, não é que não quer trabalhar, mas a gente respeita para ter uma longevidade para poder atender isso. Não é que eu botar 30 pessoas atendendo lá e ficar um senso comum. Né? Mais um. Então, o Empório do Sérgio ele não pode ser mais um. Vai ser a proposta de vocês, que é um atendimento mais personalizado, humanizado. Exato. Familiar. Faz questão de ser familiar aí mesmo. Né? Verdade. E para finalizar, Paulo, eu deixo a palavra com você à vontade para você falar com os clientes, deixar o seu recado. Bom, Renata, eu só queria agradecer você, o Ernesto, a Rádio Comunidade, que é a CISP, né, que vocês sempre presentes. Vocês realmente auxiliam demais, ajudam muito. A gente só tem o que a gente tem devido a essa amizade, esse respeito do cliente da gente, dos amigos, né? Sabe uma coisa que é lindo, que eu assim, nossa, até me baqueia quando eu falo isso, até me emociono. A quantia que outro comerciante manda cliente lá no Empório. Sabe? Isso é uma coisa que, assim, do mesmo ramo que você, fala assim, vá no Empório que você encontra, né? Você quer, porque isso que é respeito. E a recíproca é verdadeira. Né? Então, a gente faz questão de olha, tal lugar você vai encontrar isso até melhor do que o meu. Você precisa dessa quantidade? Essa quantidade eu tenho para tal dia, mas agora você vai encontrar em tal lugar. Então, isso é o respeito. E eu vou ter que indicam a gente. Né? Eu tenho hora que eu me surpreendo porque é muito bonito isso, é gostoso, né? Isso é prazeroso. Você vê que vale a pena você ter o seu cantinho, o seu espacinho, respeitar o companheiro, o amigo, o parceiro, né? Então essa parte, eu diria que assim, eu só tenho a agradecer ao meu cliente, ao meu amigo, vamos dizer, a concorrência. Eu só tenho a agradecer a concorrência. Tem que existir concorrência. A concorrência é saudável. Ela é saudável, né? Exato. Ainda mais uma concorrência que tem em São Pedro. Nós estamos no céu, gente. Levanta a mão pro céu quem é cliente em São Pedro hoje. Vocês são muito bem atendidos pelo ramo total de todos os segmentos de São Pedro. Eu vejo o pessoal reclama, fala besteira aí, porque vocês não sabem como é o mundo aí fora pelo jeito. Ou não estão saindo para ver. Não é, aqui vocês estão no céu. O comércio de São Pedro, de Santa Maria Charqueada, a região nossa aqui, é um paraíso. Vocês encontram o que vocês precisam, sim. Né? A gente precisa pingar um pouquinho aí de colírio e fazer agradecer um pouquinho mais, né? Sim, valorizar. Valorizar, né? porque... Quem está aqui se esforçando, trabalhando no dia a dia. Com certeza. Você vê aí campanhas, compre em São Pedro, grandes prêmios. Cidade fora não tem mais prêmio não, gente. Não é assim não. Eu todo dia disse até pela campanha. Nossa, a campanha é forte, é grande, vocês, né? Eu até admiro. Sim. Um comerciante pequeno como eu não consegue fazer uma campanha dessa. Quer dizer, muito produtivo, muito legal. Dá oportunidade para todos, o cliente ganha. Depois sai o resultado, sei que a pessoa ganha, ela vai no comércio ainda gastar. Volta para gastar. Quer dizer, super legal. Levanta um pouco a mão pro céu, gente, e agradece. Para um pouquinho de exigir um pouco demais, para um pouquinho de achar, como diz um ditado antigo, chifre no cabeça de cavalo, porque cavalo não tem chifre, né, Ernesto? Eu nunca vi até hoje. Eu também não. E não quero ver, né? Então, na verdade, eu agradeço o que eu posso dizer de maior é agradecer mesmo a Deus, agradecer a vocês, agradecer a todo mundo pelo carinho e pelo respeito que temos um pelos outros e que assim seja sempre, né? Amém. E vou dar só uma consideração final que até o Ernesto tá do meu lado, meu companheirão, aquele terço dos homens. Isso que eu ia falar pra você. A gente toda terça-feira cedo a gente se encontra lá na Matriz e a terça-feira sempre é especial, né? Porque você vê, a gente começa o dia, todo dia eu tenho o hábito, todos devem ter aqui, de ter o seu momento, e eu começo o dia rezando um terço. Acho que pra mim isso é essencial da minha educação, da minha formação. Passei isso pro meu filho, né? E assim vai ser ensinado. Mas a terça-feira que reúne com um companheiro, com um amigo, você vê que todo mundo ali tá ali, meia horinha, o que acontece? Você vai outro pro comércio, você vai outro. Você vê o companheiro, você vê o amigo, você reza pelo problema do outro naquele dia. Então você recebe a oração do outro naquele dia, né? Então acho que
ter fé, não exigir demais, não, só acreditar um pouquinho mais, né? E acho que aí a gente vai ter um sucesso com certeza positivo. Faz um convite aí, Paulo. Então vamos convidar aqui, ó, tanto eu como o Ernesto estamos convidando a todos que quiserem participar do Terço dos Homens. Pode ir mulher, pode ir criança. O movimento é chamado Terço dos Homens. Toda terça-feira, às 6 da manhã, na Igreja Matriz de São Pedro. Será muito bem recebido. É meia horinha, é gostoso, simples e é muito bom rezar. Então, quem quiser ir lá, tá convidado. Eu, Ernesto e todos os nossos amigos, irmãos, vamos estar portas abertas para receber e rezar junto. Isso aí, muito bom. Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer recebê-lo para esse bate-papo. Agradecendo a presença e sempre que precisar, estamos aqui. Eu agradeço mesmo. E eu quero parabenizar você, Paulo Sérgio, pelas suas colocações e pelos seus exemplos dados aí nesses 100 anos em comercial, né, empresarial do Empório do Sérgio. A gente aprendeu muito. E eu garanto que quem está se ouvindo aprendeu muita coisa com esses exemplos que você deu e falou aí, né? Parabéns mesmo. E sucesso que triplica esses 100 anos, né? Amém. Para nós todos, né? E parabéns mesmo. E a rádio aqui tá de porta aberta para você. Agradeço, tá? Porque não sei se já faz propaganda com a gente também. Faço. Estamos junto aqui. Tendo promoção lá, manda na rádio para o povão de São Pedro ficar sabendo, né? Até uma particularidade, só completando, nós voltando aí há 15 dias atrás da Aparecida do Norte, nós fomos no encontro lá Nacional do Terço dos Homens, eu com o Ernesto voltamos na van conversando sobre a história de nossas famílias, né? O Ernesto contou toda a história do pai dele, né? Quer dizer, você vê que não é uma coincidência. Você vê que é muito gostoso. Aquele dia lá, a gente estava super cansado, a gente voltou outro. Né? Foi um momento ali que a gente conversou mais de 2 horas ali na van, né, Ernesto? Que gostoso. A gente trocou experiência, quer dizer, aí vocês vejam o que é o comércio de São Pedro. É a união. Não é parceria, exatamente. amizade. Então, nós estamos juntos muito além do horário comercial. Então, isso que é importante. Isso que é importante. A gente é vizinho ali, a gente, né? Uma vida toda, a gente se conhece. Agora, um pouquinho antes de entrar no ar aqui, a gente estava conversando com a Renata. Eu estudei com a Renata quando a gente era criança. Quer dizer, olha só, os nossos filhos hoje têm as mesmas idades. E quantas vezes você foi atender minha mãe também? Entrou na minha casa levando compras, né, Paulo? Marlene, nossa senhora. Ela ligava bem apressada na hora do almoço. Ai, Paulinho, gostoso. traga, por favor, tal coisa pra mim. Quantas vezes você foi lá levar, né? Isso não tem preço, né? É muito bom. Socorrer a gente, né? O Sérgio mesmo, o pai do Paulo aqui, tratou muito do meu pai, coitado. Grandes amigos. Que meu e pai nós tinha uma também, consideração. né, Ernesto? Vizinhos durante uma vida toda, né? Vida. Inclusive. Olha que gostoso. Olha que isso tem preço, é isso que eu falo pra todo mundo. Gente, levanta a mão pro céu. Nós estamos num paraíso, né? São Pedro é muito abençoado. Então, isso é vida, né? Então, isso que vamos dar um pouco mais de valor a isso. Olha que gostoso tá podendo conversar, né? Uma horinha aqui, um pouco antes do almoço, que gostoso. Então, isso é prazeroso. Não foi nada por obrigação, nada combinado. Sim, né? sim. Isso que é gostoso. Então, é verdade. Eu agradeço muito ao Ernesto, a Renata, a rádio, a CISP, a todos, o Gustavo, que é a gente, né? Muito obrigado a todos mesmo e que convidar eu volto. É isso aí. Paulo. É sempre muito bom ouvirmos histórias de verdade, de pessoas que, apesar dos desafios, persistiram e colhem os frutos do seu trabalho com amor. E agora nós vamos para a agenda. Prepara caneta e papel e anota aí. Vamos lá, Renata. Sebrae aqui Charqueada realiza oficina sobre inteligência emocional em comemoração ao mês da mulher. A ação presencial e gratuita faz parte do programa Sebrae Delas. A oficina Descubra-se tem o objetivo de despertar na mulher o autoconhecimento e a gestão de suas emoções, para que ela possa se conhecer um pouco mais e sentir mais segura em ser como é e fazer o que mais a motiva. Voltada para empreendedoras e também para quem ainda não tem um negócio, o encontro apresentará ações práticas que poderão ser aplicadas no dia a dia. Esse encontro será dia 27/3, às 9 horas da manhã. Lá o local é CRA Charqueada. Informações ligue 19 3186
9035. E preço de venda é tema de oficina gratuita do Sebrae aqui em São Pedro. Como formar o preço ideal para os produtos e serviços? O que levar em consideração? Calcular corretamente os custos envolvidos em uma venda é fundamental. Com o objetivo de apoiar os MEIs e empresários de micro e pequenas empresas nessa tarefa, a oficina do Sebrae aqui em São Pedro ensinará a construir a estrutura de formação do preço de venda de forma intuitiva e prática. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. Data: dia 30/3/2023, às 18h30 na ACISP. Informações, ligue 3481-1430. E vem aí o sorteio em comemoração ao Dia das Mães. O segundo sorteio da promoção Compra Premiada será no dia 13 de maio, em comemoração ao Dia das Mães. Serão R$20 mil em vale compras. Um de R$5 mil, um de R$2.500, 5 vale compra de R$1.000 e 15 vale compra de R$500. Não perca tempo, compre em uma das 79 lojas participantes em São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada e Santa Maria da Serra. Cadastre seus cupons no app ACISP São Pedro e concorra. Compra Premiada 2023, realização ACISP, apoio Cicobi Crocré, realizando sonhos. E o Comunica CISP chegou ao fim. Eu agradeço a participação de todos e se você ainda não acompanha a CISP pelas redes sociais, siga-nos. A CISP São Pedro no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo programa. A todos um bom dia e um final de semana ótimo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Siga a CISP nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.